Sejam bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, nós vamos encher aqui de amor. Amor de mãe, amor de mulher que acolhe todos como seus filhos. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréa Diniz. Bem-vindos todos ao Special Talk. Bem-vinda, Jussara. Obrigada, Tudo bem? meninas. Eu Seja queria te bem-vinda. dizer que foi um prazer te conhecer. A gente esteve aqui antes, né, lá nos bastidores, já conversando, e a gente já começou a se emocionar, né? Então, ela já estava ali corrigindo a maquiagem, pensei assim, o amor que você fala das suas filhas, da sua Sim. família, é realmente, assim, algo especial. Então, Obrigada. gostaria de começar agora pedindo para você se apresentar. Quem é a Jussara? Quem é a mãe da Helena, da Heloísa, a esposa do Malaquias? Sim. Quem é essa pessoa maravilhosa que a gente vê lá nas redes sociais? Eu queria que Uau. você contasse pra gente aqui. Meninas, que privilégio estar aqui com vocês, ser convidada por vocês, dar voz a essa maternidade atípica. Eu tenho falado que a Helena tem me levado a esses lugares, né? Se não fosse pela vida dela, talvez nós não nos conheceríamos. Meu nome é Jussara Malaquias, esposa do Malaquias, doutor Malaquias, professora, advogado, mãe da Helena, diagnosticada com síndrome de Cornelia de Lange, mãe da Heloísa, que hoje está com 14 anos, ela é neurotípica. E eu venho aí numa jornada, tenho 38 anos, sou empresária, já trabalhei em várias áreas, formei em direito em 2009, mas não segui a área do direito, logo eu engravidei. E aí foi quando surgiu a Brinquedoteca para mim, né, lá no Goiânia Shopping. Nós estamos lá há 14 anos, na verdade, desde quando a Heloísa nasceu. E 8 anos depois veio a Helena. Então, a Brinquedoteca, eu falo que foi o meu preparo, o meu processo, sem entender que eu teria Helena, mas Deus já entendia tudo, né? Então, hoje, a minha vida é dedicada a Helena, às terapias, a dar voz a essa maternidade. Junto, esse ano também estou num projeto com adolescentes, levar para elas virtudes, valores, muita coisa, né? Mãe, Muita coisa. esposa. Então a gente para, respira, uau. Mas enquanto Deus nos dá vida, saúde, a gente está transbordando na vida das pessoas, na vida de mamães e de crianças também, né? Que a gente acolhe, que a gente abraça, que a gente ama. Porque o que eu mais vejo nas crianças atípicas é isso. Elas desejam ser amadas, né? E elas transbordam amor. E Jussara, conta para nós como que foi esse processo, né, de descobrir, perceber que algo estava diferente na sua filha. Uhum, De repente, você descobre que é uma doença rara, sim. né? Como que foi esse processo de descoberta, de diagnóstico, essa jornada? Conta Sim. para nós um pouquinho. Meninas, minha gestação foi tranquila. Eu falo que foi tranquila até o dia da Helena nascer, porque não foi diagnosticado nada na gestação, né? Corria tudo bem, mas eu tive perca do líquido, né, gestacional. E eu comecei a ter contrações, sangramento, e liguei para o meu médico. Na noite que eu fui para o hospital, meu esposo tinha tido um sonho de uma menininha pedindo socorro para ele, no sonho. E ele não tem costume de Ai, sonhar. arrepiei. Nossa, eu também. Ele Nossa. não tem costume de sonhar, ele levantou e eu sentindo dor, porque era uma quarta-feira de cinzas, né, a gente tinha Ai, gente, eu passado vou começar aqui. a gente tinha passado o carnaval e eu ali, aguentando, falei: "Não", a melancólica, né, que não gosta de incomodar ninguém, falei: "Não vou incomodar o médico, vamos esperar passar a quarta-feira". E aí ele teve esse sonho, e para mim foi uma revelação. Hoje eu falo que se Deus tivesse me falado em sonho, eu não levaria tão a sério quanto foi para ele. Aham. Então nós levantamos, amanhecemos na quarta-feira de cinza, ele falou: "Você vai para o hospital agora", porque eu tive esse sonho. A criança era uma menina, e eu tenho certeza que era a Helena me pedindo socorro. Ela não tá bem. E eu obedeci, sabe, naquela hora eu obedeci, falei: "Então vamos". Aí chegou lá, a gente já avisou o médico: "Não, vem aqui fazer ultrassom". O médico estava muito tranquilo, mas quando ele passou o aparelho na minha barriga, ele falou assim: "Que aconteceu? O que que você fez?" Eu falei: "Eu não fiz nada. Eu só comecei a passar mal e tô aguentando essas dores e tudo", teve o sangramento. Ele falou assim: "A Helena, ela não cresceu, ela não se desenvolveu, ela não ganhou peso e ela deve estar em sofrimento. Você perdeu todo o líquido amniótico".
naquela hora, a sensação, assim, que eu tenho é que eu fui lá no chão, assim, num Como se buraco, abrisse um buraco no um chão, buraco. né. Aí eu já não Hum. conseguia mais raciocinar o que ele falava, né, e meu esposo muito presente, assim, na Uhum. fala, falou assim: "Nós vamos fazer seu parto hoje". E eu não tinha nada arrumado, estava com 36 semanas, Uhum. né. Ele ficou 2 meses sem me passar ultrassom, então hoje eu até alerto as mamães, sempre pedem, se o médico não passar, vão atrás, Vai, corra, é. né, porque eu Mente um pouquinho, fala que não tá se eu fiquei sentindo bem. acomodada, porque eu ia no consultório, ele media minha Aham. barriga, Ouviu o batimento tá ok, eu ouvia o coraçãozinho, né? coração tudo ok. Só que nesse intervalo, foi o primordial, que a Helena não se desenvolveu. Então como a Helena não tem uma má formação, era muito difícil descobrir, Uhum. né. Muitos me perguntam: "Mas a que você fez a transferência nucal não deu nada?". Não, gente, nem o ultrassom que eu fiz detectou que ela tinha algum transtorno, né, alguma doença. Uhum. E aí nós fomos, ele falou assim: "Olha, eu vou precisar de um hospital com UTI, então ora, reza para que Arruma surge vaga. arruma vaga". E eu fui para casa arrumar minhas coisas, eu falei: "Senhor, eu quero tal maternidade". E o Senhor preparou tudo, 6 horas da tarde, a secretária me ligou: "Jussara, conseguimos, lá na Premium, você vai ganhar a Helena lá". Nós fomos para o hospital, meninas, eu falo para a honra e glória de Deus, Helena nasceu com a Pegar 10. Olha. Ela estava com o cordãozinho todo enrolado no pescoço, e o próprio médico, né, ele falava assim: "Era o dia, era a hora", ele ficava impactado. Falou: "Jussara, nós tiramos a Helena no tempo certo, ela não aguentaria mais um dia". Então, assim, ali eu já vi a resposta de Deus, sabe, o quanto Uhum. Deus nos abraçou, nos acolheu. Então a Helena não precisou de UTI, eu falo que essa experiência, graças a Deus, eu não tive, não sou mãe de UTI, mas naquele momento, na minha cabeça, a Helena só era prematura. Uhum. Falei: "Não, prematuro, isso acontece, né, em muitas famílias de ter um filho prematuro e tá tudo bem". Então ela nasceu muito pequenininha, muito cabeluda, extremamente cabeluda, que a irmã assustou. Falou: "Não, não é minha irmã, eu não aceito". Mas é uma característica bem predominante Da da síndrome. síndrome. E nunca ouvimos falar dessa Uhum. síndrome, poderíamos nem imaginar, né. E daí fomos para casa, Helena foi pegando o peito, amamentei ela 12 meses. Com 3 meses, a pediatra, eu falo assim, foi um outro anjo de Deus na minha vida. Porque ela olhou para Helena e falou assim: "Jussara, você já ouviu falar da síndrome da sobrancelha junta?". Falei: "Não, nunca ouvi falar". "Depois você dá uma pesquisada, vão marcar alguns médicos, geneticista, endócrino, porque a Helena tá com dificuldade de pegar peso, Uhum. cabecinha muito pequena". Eu vi que o desenvolvimento dela era bem lento. Uhum. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pesquisar, eu olhei e falei assim: "Minha filha tem essa síndrome", porque era muito marcante as características. Uhum. Então ela falou com muito amor, sabe, para que eu não me desesperasse. Na hora eu falo que ela foi esse anjo, porque ali ela me deu uma abertura e que de fato eu fui, sabe, alimentando que não, isso realmente é o que a Helena tem. E aí nós fomos para o geneticista, então até o diagnóstico, assim, final, nós tivemos com 1 aninho, a Helena estava Uhum. completando 1 ano, dia 7 de março de 2019, ela estava 2020, que ela nasceu em 2019. Completando 1 ano, o diagnóstico chegou para nós fomos na geneticista, a geneticista olhava para ela e falava assim: "Ai, ela tem as características, mas ela não tem uma malformação, pode ser que não seja". Até ela ficou em dúvida, mas ali dentro de mim, eu tinha certeza que a minha filha tinha, por ver a característica de outras crianças, sabe. Ela: "Vamos fazer um exame na Alemanha, bem completo, um exoma?". Falei: "Vamos". Aí nós fizemos, o exame demorou 3 meses para ficar Nossa. pronto, e aquela angústia, né. E ali Deus foi me preparando, falei: "Senhor, se tiver que ser, melhor a gente saber, para dar uma qualidade de vida para ela, o que ela precisa, atender ela da melhor forma, do que a gente simplesmente fechar o olho, ignorar e dizer: 'Não, minha filha não tem isso'", né. Eu sou cristã, mas eu falo, eu não ignoro essas coisas, porque nisso tudo, ó, Deus deixou as odontopediatras que estão nessa área, os médicos, tudo para ser anjos nas nossas vidas, né. E aí com 1 aninho de idade veio o diagnóstico fechado que a Helena tinha essa síndrome, né. Dentro da síndrome tem 15 tipos de genes alterados, né, uma condição genética.
Cara. Então, dentro dessa condição genética, pode ter doenças, né? Outros tipos de doença, igual tem o autismo Uhum. dentro da síndrome Cornélia. Então, ela tem os traços autistas, né? Ela se desorganiza nos ambientes, tem muitos fatores ali que são idênticos. Vão ter problemas de refluxo, vão ter N coisas dentro dessas alterações. E a Helena, ela tem esse atraso cognitivo que eu acho que, assim, nela foi muito forte, talvez pela perca do líquido que eu tive, né, que faltou para ela, porque o gene dela não é aquele gene grave, Uhum. né, ela tem condições de vir andar um dia, de vir falar, mas ela tem esse atraso cognitivo bem considerável, sabe. Uhum. Uhum. E ali dentro tem uma hipotonia, que é essa fraqueza muscular. E nesse processo, nesse início, o que que eu vou procurar? O que que eu vou fazer? Ninguém me direcionou, assim, de fato. A não ser a pediatra que falou: "Ó, procura outros médicos". Uhum. Ninguém falou: "Vai fazer terapia". Outros médicos quem, Quem? né? Como? É. A gente não sabe muito o caminho e não tá escrito em lugar nenhum, né? E terapia, Realmente, com sabe. certeza. Porque hoje eu falo assim para as mamães que eu conheço no decorrer da jornada: se o filho tem qualquer atraso, já sai da maternidade sabendo, vai para terapia. Leva para físio, para fono, porque eu sofri demais esse início. Eu fui para o Google e digitei fisioterapeuta infantil Aham. para começar, qual em Goiânia? E sem entender muito, né, o tipo de terapia que a criança precisa passar, e aí você chega às vezes, por exemplo, você enfrentou problemas com o plano de saúde? Sim, De até hoje. liberação de terapias, né. Então tudo é Uhum. tão difícil, né, que eu acho que mesmo quem tem muito acesso, tem dificuldades, né. Sim, com Não certeza. é fácil, é preciso de uma rede de apoio mesmo. E aí veio a pandemia, logo após, então as Aí encerrou. terapias que vinham para acontecer foram ficando tarde para acontecer, mas eu falo tudo no tempo. Quem hoje tem a oportunidade de ir atrás, de pesquisar, qualquer déficit que acontecer da criança, qualquer atraso, já tem que ir, Uhum. né, porque isso é um ganho para a criança. Então nós demoramos um pouco, mas eu falo que tudo é dentro do tempo que Deus faz acontecer também, né. Então hoje a Helena faz as terapias, físio, fono, psicólogo, fisioterapia ocular, um monte. E Jussara e como que você se sentia, Jussara? Eu queria saber, assim, você se sentia culpada, sozinha? O que que passava dentro de você quando você fala: "Nossa", Uhum. né, porque eu tenho a Heloísa, que é mais velha, Sim, né, aham. típica, aí vem uma outra Uhum. criança, a minha caçulinha tão sonhada, de repente chega naquela situação. E dentro de você, como que estava? Essa pergunta é interessante, né, porque hoje eu passo muita convicção, Uhum. mas nem sempre foi assim. Eu acho que toda mãe passa pelo luto do filho pelo perfeito. luto. Sim, É a frase mais certa que tem, sim, né. Mesmo numa perca gestacional, qualquer sim, fase, a gente passa pelo luto do filho perfeito. Então tudo que a gente imagina, tudo que eu imaginava, eu falei: "O que eu não fiz na maternidade da Heloísa, eu quero fazer da Helena". Uhum. Então eu quero levar lembrancinhas, eu quero montar balão, fotógrafo. Gente, Deus não permitiu nada disso. Então nós fazemos muitos planos, e o Senhor ministrava isso no meu coração, mas a última palavra é com o Senhor. É Ele quem dá a última palavra. E no dia, meninas, do meu parto, não tinha ninguém da minha família perto. Minha mãe tinha ido para Florianópolis, porque meu irmão morava lá. Meu pai não estava também, estava no Tocantins. A família do meu esposo é de Uberlândia. Então, assim, não tinha. Acho que o Senhor falou: "É para vocês Uhum. viver esse momento". uhum. Então foi muito único nosso, porque acho que os familiares também iam sofrer muito, né, com a notícia, assim, da Helena. Então nem sempre foi assim, a culpa surgiu e eu e meu esposo, tanto minha quanto dele, nós chegamos, né, na geneticista, no neuro: "Doutor, mas por quê? Que aconteceu?". E eu vou falar a frase que a geneticista falou para mim. Ela falou: "Jussara, sabe um raio quando cai? É isso, não se escolhe, é um ra", é forte isso, né. Eu saí até com raiva dela no dia. Mas é um raio que cai na sua casa, e esse raio caiu na sua. Então, nem a medicina explica essas alterações genéticas. É algo genético, você e seu esposo não poderiam
fazer nada. Ai, poderíamos ter alimentado melhor. Eu não bebo, não fumo, meu esposo também não. Antecedentes, tudo. Não tinha nada que justificasse. Então eu comecei a trabalhar isso no meu interior, entendendo da parte de Deus. Porque eu creio que se nós não formos para esse lado, a gente sofre muito. Começou a apagar o incêndio desse raio. Comecei a apagar o incêndio, justamente. É. Porque em algum momento eu me vi assim, ou posso ir para uma depressão, né? Uhum. Eu fui para um momento de querer abraçar a Helena e falar assim, ó, ninguém vai cuidar dela, só eu. E agora eu vou viver a vida da Helena. E na hora Deus me pegou e me chicoteou, falou, a vida da Helena é ela que vai viver. Não é você que vai viver a vida dela. É preciso também abrir mão para que outros cuidem dela. Sim. E você ter a sua vida. É Porque preciso uma aldeia inteira, né? uma aldeia inteira. Para criar uma criança. Porque aí eu falei, amém, Senhor, amém. Não vou me vitimizar, não vou ficar nesse lugar. E nesse período da Helena, dos 3 meses, né, que a pediatra falou: pode ter essa síndrome", até 1 ano, eu fui buscar desenvolvimento pessoal também, né. Aí foi quando eu estava falando que eu fui fazer o método IP do Pablo, né, fui me desbloquear em outras áreas, porque eu falei: "Não quero, porque se eu ficar nesse lugar de uma mãe vitimista, de uma mãe que vai viver essa maternidade sofrida, o que vai ser da minha vida? Eu tenho outra filha, né? Eu tenho que desfrutar dessa outra maternidade e também de vida com meu esposo. Senhor, me ajuda. E foi nesse processo, eu falo que eu entendi muito rápido. Isso não acontece muitas vezes. Eu também sei disso, que muitas mães ficam nesse lugar de deserto por muitos anos, Sim. né? Eu quis entender rápido justamente para não ficar nesse deserto aprendendo, né? Batendo cabeça, não. Eu entendi. Então, Senhor, o que que eu posso fazer com esse processo aqui? Qual que é o propósito? Aí veio a pandemia, eu fui para fazer live no Instagram, fui convidar mães atípicas para fazer, e aí outros perfis foram vendo a minha fala, né? E mulheres conceituadas nessa área, igual a Flávia Teodoro, que fala para mães, me chamou para falar também. E eu falo que isso é da voz, a maternidade. Uma professora da UFG, você viu? Eu te mandei um pedacinho lá, nós fomos falar sobre capacitismo. Então eu falo, é isso, porque se uma não levantar, como vão ficar as outras? Então que a intenção minha sempre foi que mães olhassem para mim e vissem, chegassem à conclusão, opa, a alegria, a leveza nessa maternidade. Ela não precisa ser sofrida. Ela não precisa estar nesse lugar paralisado, porque muitas mães, gente, o índice, né, de mães que suicidam por conta dessa É alto. maternidade, que matam até seus filhos, é alta. Sim. Então, Matam os opa, filhos e se matam. isso se mata, porque é cansativo. Quando eu tenho uma rede de apoio, mas o dia que ela não está, uau, eu sinto exausta. Sim. Eu sinto exausta, é difícil. Eu acho que, em resumo, né, não é o que a vida faz com a gente, né? É o que a gente faz com o que a vida faz com a gente, né? Então, Deus dá as ferramentas e cabe a nós usar essas ferramentas, né, e levar uma vida mais leve mesmo. É muito Sim. lindo te ver falar. É muito lindo. Eu tô muito emocionada, né, gente? Eu não sei se eu posso falar, mas é meu aniversário hoje. Eu tô Pode muito sim. emocionada porque é meu aniversário, porque assim, sempre que eu chego no mês de abril, eu sinto isso que você falou, sabe? É um buraco que se abre, porque eu perdi gêmeos, né? Eu não sei se eu cheguei a te dizer, mas eram gêmeos, os meninos, eram 2 meninos. E eu senti isso que você falou. Quando o médico me disse: "É uma transfusão feto-fetal", um buraco se abriu Uau. embaixo de mim e eu falei: "E agora?" E a gente se torna especialista naquilo que o filho da gente precisa. E por um tempo a gente deixa de viver a própria vida mesmo, né, a gente se bloqueia, e aí a gente só volta quando a gente percebe: "Opa, se eu não existir mais, quem vai ajudar o meu filho, né?" E a gente se levanta com uma força que não sei de onde que vem, né, e isso muito importante, né, essa rede de apoio é extremamente importante pra gente. Eu acho que você fala lindamente disso. Obrigada. Você é muito maravilhosa. Mas eu queria saber um Hum. pouquinho, porque a gente falou muito da síndrome, eu acho que Sim. você já falou várias vezes em outros momentos, em outros podcasts, mas eu queria que você falasse das características dessa síndrome da Helena.
quais são essas doenças que podem ser, essas comorbidades que vêm junto com essa síndrome. E Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você extrapolasse. Já que você teve tanta dificuldade de encontrar apoio, de saber quais as terapias, então qual seria o conselho que você daria para essa mãe que acabou de descobrir uma síndrome rara? Onde ela vai? O que ela faz, né, frente a esse problema? Sim. Onde você diria: "Vá nesse lugar primeiro"? Então, Andréia, olha, hoje, né, hoje eu iria pra PAI, que é uma Hum, boa referência, bom lugar. Então, como eu tive a Helena em anos de pandemia, quando eu fui cadastrar para ser chamada na PAI, a Helena já tinha passado dos da 2 idade. anos da idade, né. Então eu já estava ali com alguns profissionais queridos, porque a gente se apega muito aos profissionais dos nossos filhos, né. Eu sou muito apegada. Eu falo que são maravilhosos, então é muito difícil quando um ou outro fala: "Olha, tô mudando foco, vou mudar de cidade, de área". Então a PAI eu acho que é uma boa referência, né, a Pestalozzi é uma boa referência para que as mães vão, eu oriento as que me procuram: "Nossa, minha filha tem a mesma característica da sua, você acha que pode ser Cornélia?", né. Então eu falo para ela: "Olha, vai, pede um exame, vai na rede pública", as que têm condições, né, igual eu tenho Unimed hoje, não é fácil, mas ainda é um bom plano de Uhum. saúde que dá para Uhum. você procurar um geneticista, inclusive a nossa atende na PAI de Anápolis, o nosso neurologista atende na PAI aqui de Goiânia, doutor Rafael. Que Então são ótimo. excelentes profissionais que tá à A disposição aí. geneticista é a Thaís É, Bonfim. Thaís É minha Bonfim. Aham. geneticista também. É. Eu Ela é acho que ela é a maravilhosa. única, ela é a É. referência aqui em É, Goiânia. Ela é maravilhosa. Então não maravilhosa. tem, Uhum. assim, não é só aquele que pode pagar, Thaís, né, ela é acessível e ela é a referência no nosso estado, no Brasil, né, nessa área, E incrivelmente competente também, né. incrivelmente A Thaís é competente. é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, que deixa a gente muito tranquila, né. Então eu falo, oriento as mamães assim, eu falo: "Independente de até sair o diagnóstico, vê o que está acessível para você na rede pública ou privada ou planos, a fisioterapia, a fonoterapia, a psicóloga, passa por esses profissionais, né, para ir desenvolvendo e muitas coisas nós mães vamos fazer". Hum. Então em casa, eu também continuo com as terapias, né. A Helena agora está querendo ficar só. Então ela já aprendeu a descer do sofá sozinha. Eu vou ali, incentivo, fico esperando, coloco ela em pezinho, fico tentando segurar. Então a terapia ela se estende em casa, Ela tá mas com quase 6, né? 6 anos já, já E está caminhando aí para o 7. ela fez março, né, foi Isto, 7. isto. Agora uma característica da Aham. síndrome é a baixa estatura, Uhum. baixo peso. E aí a Helena, mais uma vez, ela sai fora da curva, porque ela hoje está com 1 metro, então assim, tem crianças, tem adolescentes dentro da síndrome diagnosticada, então com 18 anos e tem 1 metro de altura. Uhum. Hum. Então ela passou essa curva, né, dentro do que é esperado, o peso também. Aí algumas mães falam, isso acontece muito, né, meninas na maternidade: "Mas o que que você fez com seu filho?". Começa a comparar. Começa a comparar. E dentro da síndrome Cornélia-de-Lange, é muito difícil você comparar. E Imagino com essa quantidade de genes de alterados, genes é alterados. impossível você comparar, porque Eu teria que ter acabo uma fazendo isso, mas no sim. mesmo momento eu: "Opa, Uhum. volto aqui para minha realidade. Uhum. Ah, a Helena não tá andando, ela poderia estar andando pela condição que ela tem hoje. Ela tem esse atraso cognitivo bem considerável, mas por outro lado, ela se alimenta muito bem, ela tem a altura já alcançada dentro do padrão de normalidade, o peso alcançado, então uma coisa ou outra nunca vai estar 100% redondo". Sim. Né. Então eu oriento essas mães, desenvolvimento é em casa, é com profissional, independente do diagnóstico, né. Uhum. Tem que ir desenvolvendo a criança nesse sentido. E Jussara, você tem uma brinquedoteca, sempre Aham. lidou com crianças, né? Uhum. E a maternidade atípica mudou a sua forma de olhar as outras crianças, de lidar com outras crianças, de acolher? Por exemplo, lá na sua brinquedoteca, vocês acolhem crianças atípicas? Sempre Uhum. acolheram? Como que é isso? Ou algo mudou depois da Helena? É, a visão foi mais para mim com a Helena, porque como eu já tinha brinquedoteca há alguns anos, sabe quando a ficha cai?
Assim, literalmente, falei: "Ah, Deus, entendi porque eu conheci algumas crianças atípicas na brinquedoteca". Então a gente já tinha, autistas que frequentavam, síndrome de Down, crianças com paralisia. Uhum. Inclusive, hoje, mães de crianças que frequentavam a brinquedoteca são melhores amigas minhas, né. E que os filhos iam lá com o pai ou com o avô, eu não conhecia a mãe, que eu estava até te contando, né. Uhum. E que depois de alguns anos, a maternidade atípica nos cruzou e nós somos melhores amigas. Isso é com algumas mães. Uhum. Então ali, o que que sempre foi o diferencial da brinquedoteca? O atendimento mesmo, assim, o amor, a empatia. Então hoje o autista ou qualquer criança com alguma condição especial tem desconto diferenciado na brinquedoteca, né. As meninas são sempre treinadas para isso, para essa empatia, para essa resiliência, em saber falar com o pai também. Por exemplo, tem 20 crianças lá dentro, é o máximo. Chega uma criança autista: "Papai, olha, espera um pouquinho, brinca um pouquinho com ele, até sair um pouco, porque o Uhum. barulho vai incomodar. Ter um foninho para essa criança", porque estimula muito. O sensorial da brinquedoteca é muito grande, né, tudo muito colorido, tem muita coisa acessível. A Helena mesmo, o tempo máximo dela lá é 40 minutos, 40, 50. É uma escola, eu falo que a brinquedoteca veio para ser escola dela, porque hoje ela não frequenta uma escola por escolha nossa. Uhum. Eu creio que vai chegar o tempo que a gente vai se sentir seguro para isso, mas a brinquedoteca ela tem um estímulo sensorial muito grande. Então, como eu já tinha isso antes, então quando a minha filha veio diagnosticada nessas condições, eu falei: "Ah, então aqui veio para completar o que que é a doce presença", porque Uhum. por trás desse nome também tem um porquê, né, é a doce presença de Deus ali o tempo todo. Então, Uhum. não é à toa, já passaram várias brinquedotecas meninas pelo Goiânia Shopping, mas a nossa foi aquela que permaneceu e tem permanecido até o dia que o senhor disser, né. Então, nisso tudo, então hoje, se vocês perguntarem algumas mães que frequentam lá, elas tenho certeza que elas vão dizer que é por esse acolhimento, por essa empatia. Então, se antes nós já tínhamos, hoje com a Helena, a gente chora, né, André? A A gente faz gente até chorar, chora, porque eu gente. choro também. Então eu vejo uma criança, assim, minha filha tem um amiguinho, também diagnosticado com a síndrome aqui em Goiânia, então Aqui em foi aqui em Goiânia? Goiânia, mesma idade. Hum. Então, quando nós descobrimos, né, uau, uma família. Então, toda vez que eu vejo ele, eu me emociono também, né, porque eu falo: Hum. "Uau, é uma família para É isso. pertencer". A gente fala muito de como as mães se abdicam do tempo da vida pelos filhos e curam filhos, né, mas a gente às Uhum. vezes se esquece de dizer o quanto esses filhos Nos curam a gente. curam muito. É, eles vêm na proporção, no tamanho certinho, do jeito certo pra gente se curar também, né. Sim, E é muito lindo isso. sim. Mas eu gostaria de falar agora da sua outra filha, A né. Heloísa. Que a Heloísa, ela também te moveu em propósitos, né. E Uhum. você tem agora o curso para adolescentes, a gente queria que você falasse um pouquinho desse curso para adolescentes. Sim. E você me disse uma coisa, assim, curiosa, que ela Hum. falou que você falou que ela não reconheceu a irmã, né, e Aham. passar por esse luto também foi algo Sim, que a Heloísa teve que viver, é né. verdade. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre isso, falasse um pouquinho sobre a Heloísa. É verdade, porque um irmão, ele mais na cabecinha de uma criança, né, Sim. Heloísa tinha na época 8 anos, espera uma irmã disposta a ser uma companheira, brincar, e eu falo que eu tenho 2 criações muito Hum. diferentes, né, Heloísa já vai fazer 15, Helena fez 6, então uma diferença de idade grande. E a Heloísa nesse primeiro momento ela estranhou demais, assim, pelas características física, Hum. né. Só que a Heloísa sempre foi muito fora da curva, inteligentíssima. Conforme nós fomos descobrindo sobre a síndrome, ela foi descobrindo junto, né. E aquilo moveu ela, assim, comoveu ela de uma certa forma, que ela é apaixonada na irmã. É a primeira a defender a irmã em tudo, sabe. O pai acaba, de certa forma, colocando muito essa responsabilidade na Heloísa, né. A gente até conversava, né, Francine, sobre os Uhum. pais com adolescentes. E eu falo isso para ele, que cada fase é uma fase. A gente não pode colocar no o peso do irmão mais velho. Já teve até um congresso sobre isso, né, dos irmãos de crianças atípicas, porque é um peso para eles também. "Nossa, eu tenho que cuidar do meu irmão, né, eu tenho essa responsabilidade na falta dos meus pais". Então, a Heloísa sofreu isso até ela entender que
pode ser leve, que ela não tem essa obrigação. Por mais que ela ame a irmã, ela quer ajudar, ela quer cuidar. Então, fala de ir para a escola, Heloísa muitas vezes chora: "Mãe, como é que vão tratar minha irmã lá?", né. "E se machucarem ela? E se baterem nela? E se" Minha filha, tá sujeito. Mas uma coisa que eu e meu esposo sempre fala, quando a criança ela tem um cognitivo que ela não entende, ela sofre menos. Menos do que aquele que ainda que tem um diagnóstico, tem um cognitivo preservado. Ele sofre muito mais por entender sua condição, né. E a Helena não entender a condição dela, nos tranquiliza de uma certa forma, blindando a sociedade. Uhum. Porque a sociedade, ela é preconceituosa, ela não está preparada para receber esses indivíduos que são anjos, né, Aham. Uhum. para nós. Semana passada a gente recebeu a Bruninha aqui, né, que ela tem Aham. uma deficiência. E ela falou sobre a solidão que é ser uma pessoa com deficiência na nossa sociedade, que é extremamente preconceituosa, né. E ela fala sobre isso, porque ela tá na rede social e ela é maquiadora. Uau. Então ela recebe, assim, haters, né, Uhum. pessoas que dizem coisas ruins, horrorosas para ela, Sofre muito e mais, ela né, lê isso tudo e ela tem que se virar com isso, mas absorver. Ela até disse que ela não, me convidam às vezes para fazer uma campanha, para eu, tipo assim, para divulgar a imagem dela, mas na hora de contratá-la mesmo, não. Na hora de contratar, eu quero Aham. uma pessoa típica, ela Uhum. falou das grandes né. empresas, no É. caso, né, empresas de maquiagem, por exemplo, eles ligam para ela, chamam para fazer um tour na empresa, dão um monte de Pra mostrar que faz Que inclusão. isso, exatamente. dão um monte de recebidos para ela, Uhum. ela abre, posta lá no Instagram dela, mas ela não é a modelo oficial É. daquela marca. Ela não está recebendo todo mês, ela falou: "O recebido não Recebido não paga paga conta. conta". É. Sim, olha que interessante. Então, assim, muito muito interessante essa E é visão da verdade. pessoa com deficiência, né, Uhum. porque eles vão, se tornar adultos, vão querer, às vezes, entrar no mercado de trabalho, mas como? Estamos preparados, né? Verdade. Não, e até esse nome atípico pesa. É. Quando eu criei Sim. o café para as mães atípicas, muitas não iam, porque olhava e falava assim: "Café para mães atípicas". Não, mas eu não tenho que me determinar, me colocar nesse lugar de Na verdade, o atípica. nome ele é exclusivo, É. não é Uhum. inclusivo, porque inclusive seria um café para mães, e as É, atípicas é. poderem estar ali Mas também, você né. sabe, e aquilo eu recebia muito isso: "Ah, mas por que que você não coloca só mães, né, ou Uhum. maternidade?" Eu falo assim: "Gente, porque eu sei que viver essa maternidade é É. diferente, É é diferente, diferente". Eu com tenho a minha de certeza. 14, eu sei. Sentar numa mesa com mães de adolescentes é diferente, tanto que o projeto para adolescentes que surgiu esse ano é outra vibe, é outra coisa, nem se compara a ao café que eu faço com as mães atípicas, né. Uhum. Então já começa um bloqueio aí. Sabe, Uhum. mas que eu fiquei determinante, não, é preciso dar voz, porque se eu, Jussara, olho no Instagram uma divulgação assim: "Ai, tal coisa para mães atípicas", aquilo me chama atenção porque eu sou, então eu quero ir lá para me sentir pertencente, é um Uhum. apoio, né, é Sim. um abrigo. Então se eu não colocar, como que elas vão saber que é, Uhum. né? E as que não são, são muito mais abertas, até para eu sentir isso também. Mas eu falei: "Não, eu acho importante colocar o Muito mais nome". abertas Para para ir qualquer evento que tenha, por exemplo, de inclusão. Uhum. Tem uhum, muitas mães que não têm filhos com diagnóstico e que vê um movimento, né, uhum. nessa área, que falam: "Nossa, eu quero ir, quero participar, que pode contar com a minha ajuda", são mais abertos que a própria mãe que tem um filho, por exemplo, com autismo e que: "Não, Mas não será que é quero". só uma abertura? Será que não é também, uma falta de abertura, no caso, né, das mães atípicas, também um cansaço, né, Ah, sim. porque são muitas terapias, Não, é são muitas legítimo, né. É isso, legítimo, é isso. legítimo É sim. porque acaba que, por exemplo, uma mãe que tem um filho típico, ela tem mais tempo, né, ela tem Sim. tempo de pensar, por exemplo, não faz 1 milhão de terapias, então eu vou para o cinema com meu filho, eu vou numa reunião de Uhum. mães, né. Sim. Depende da Então quantidade de filhos, né. depende, porque essa aqui tem 5. Também. 5. Eu falo, eu não vivi a maternidade atípica, mas uma típica com grande intensidade, né, Necessidade. 5 filhos. E acaba A típica a é típica ela. sou eu, Ela se que tem sente ela se sente discriminada, mas eu já passei por isso, porque, Uhum. eu falo, é de uma indiscrição enorme. Todo mundo, quando eu falo: "Ah, você tem 5", todo mundo: "Ah, já fechou a fábrica?".
Olha. sabe? Hoje Uhum. eu falo assim, eu falei: "Gente, não é Deus que guia, né, na Uhum. nossa vida, e melhor mais um filho do que menos um". Com certeza. Então, assim, que venha, eu acolho e eu prefiro ter vários do que deixar ou Uhum. perder algum, então tô aberta à vontade de Deus na minha vida. Mas, assim, eu passo por Por isso discriminação, também. sim, Aham. sim, as pessoas, eu não sei se por Uhum. frustração, né, por maldade ou pelo contexto social Sim. mesmo hoje de querer controlar demais a própria vida, né, Uhum. mas eu passo por isso também. Tudo, né, Eu a que sou a sociedade. diferentona, né, por ser aberta à vida e Deus tem honrado aí com bastante filhos, graças a Deus. Uhum. E as comparações, elas existem sempre, Sempre. É, né? sempre. Elas existem Não, até na sempre. adolescência. E vivendo com a Uhum. Heloísa essa fase da adolescência, eu me dispus esse ano mesmo a estar mais perto dela. E estando Uhum. mais perto dela, juntei com mais 2 amigas, né, para fazer uma imersão para adolescentes, para trazer elas para um dia de vivência. Quem De são suas 2 amigas? Tássia Aham. e Sheina. A Tássia é neuropedagoga, até trabalha com a minha filha também. Hã. A Sheina, ela é mentora de mulheres, né, Hum, baseada no livro Experiência do Lar. hum. Então, juntas desenhamos essa imersão para adolescentes para trazê-las por um dia de vivência, falando sobre valores, princípio, né, transbordando virtudes na vida delas, algo que muitas vezes em casa a rotina passa batido, né. Então a gente fala de organização, a gente fala de culinária, coloca elas para fazer mesmo, vamos fazer uma receita aqui, vamos montar uma mesa posta para os pais, né, vamos aprender, organizar o quarto, então tem muitos assunto bacana demais, e que a gente sentou para idealizar esse projeto e que tem tomado rumos, assim, grandiosos, Eu já né. tô querendo mandar a Pois Elisa é. agora. Gente, vocês Ela têm que começou mandar adolescentes de vocês. a partir de que idade? Olha, nós desenhamos um workshop Hã. de 9 a 12, Hum. porque sentimos numa imersão que ficaria cansativo para elas. Elas têm mais energia, né, Uhum. elas gostam mais de dinâmica, então nós desenhamos para ser um workshop a metade de um dia, né, meio período. Uhum. Então elas levam a apostila para casa, elas escrevem, a gente fala sobre identidade, trabalha muito isso, porque uma demanda da minha filha são as comparações. É. Uhum. Na escola, porque a fulana, mãe, minha filha tem um cabelo cacheado. Ah, eu sempre tive, eu sempre E é uma eu sofri, mas hoje em história. dia eu me amo, sabe. Agora Ela entrei na moda, sempre né. gostou, mas também ela sempre sofreu com isso. "Ai, Uhum. seu cabelo é de bonequinha". Sofreu muitos bullying na escola por conta do cabelo. Então, hoje ela é muito bem resolvida, Uhum. mas ela fala: "Mãe, tem amiguinhas que não gostam do corpo, se acham muito altas, É. obesas, ou o cabelo não tá legal". Então tem muitas comparações nesse sentido. Então a identidade é a primeira que a gente começa a trabalhar com elas. Uhum. Então a gente faz dinâmica ali com o espelho, né, traz recursos para elas, para que elas entendam, Deus que te fez única, Uhum. né. Eu tô achando lindo, eu tô querendo Também. saber quando que é o Gente, próximo já, quando que é, pelo amor de Vamos Deus. então a gente marcar. tem de Maria, vou 9 a ser isso. 12 e Aham. tem de 13 a 17. Então de 13 a 17, Hã. aí é o dia todo, começa com café da manhã, Hum. nós servimos almoço, lanche, e no finalzinho da tarde a gente faz uma dinâmica para que elas presenteiem a mãe com uma cartinha, com flores, Que porque no nosso dia a lindo. dia passa tão batido, né, É. deles Sim, é fazerem isso. lindo. Então saber honrar, a gente coloca ali coisas para que elas durante a semana possam surpreender os pais nesse Uhum. sentido. Muitos com irmãos, gente, que falam assim: "Eu brigo demais com meu irmão, com a minha irmã". Quando nós vamos falar de temperamento, aí elas chegam já em casa querendo detectar. Aham. "Ah, vou descobrir aqui, o irmão tem esse temperamento", então começa a entender melhor. A gente fala sobre as linguagens do amor, Uhum. né. Uhum. Ótimo. Então desperta, pelo menos planta a semente Uhum. no coração dessas jovens para vivenciar algo diferente. E a data? Em maio teremos uma, provavelmente 17 Ótimo. 17 de de maio. maio. Excelente, a minha vai estar lá já, eu já vou fazer a inscrição agora. Pode me mandar todos os links. É, põe na Já lista quero, de espera. já E temos quero. um nome, Deus nos deu um nome Ai, também, que chama como Entre Anas e Marias, ai, que né. Ah. Um lindo! nome lindo, que vai ser o nome mesmo da nossa imersão, do nosso movimento, porque Aham. a gente entendeu que nós estamos preparando muitas Anas e Marias
nessa Sim. geração. Ai, que Ana, lindo. a mulher segundo o coração de Deus no Velho Testamento, Aham, Maria no no Novo. novo. Que Então, Que lindo. lindo. é muito lindo. Eu tô super emocionada. Eu tô chorando do começo ao fim, gente. É porque vocês não estão vendo, tá escorrendo E aqui, é ó, tá tanta vindo por coisa, aqui. tanta novidade, né? De É, maternidade, adolescente. justamente. E, Jussara, você compartilha, né, a sua rotina, né, a sua Aham. vivência nas redes sociais. E então, eu queria, assim, que você falasse como encontrar a Jussara nas redes sociais e Uhum. como isso tem impactado a sua vida e a vida das outras pessoas, né? Você recebe os testemunhos de mães, Sim, como que é? Conta pra gente. eu estou nas redes sociais, Jussara Malaquias, facinho, né? Muita gente pensa que Malaquias é o meu sobrenome, mas não, gente, é o sobrenome do meu esposo. Mas se eu contar para vocês qual que é o meu sobrenome, vocês falam, essa casa é profética. Meu sobrenome é Zacarias e o Olha, dele é Malaquias. Malaquias. Então, o nome das minhas filhas, você já imagina, né? O bullying já começa daí. Parece um monte de nomes junto, Parece um né? monte de de primeiro nome. nome. Coincidência ou não, um presente de Deus, Sim, né? com certeza. Então, nós estamos com 2 profetas aí no nome, mas eu assumi isso dele, que é um papel também que a experiência do lar nos Aham. ensina, assumir o nome desse marido, então ficou Jussara Malaquias, que fica facinho de achar. E as redes sociais me trouxe isso, muitas mães apareceram no meu perfil através da Helena, né, de falar: "Nossa, minha filha parece com a sua, e ela tem atraso, será que pode ser?". Então eu já converso com ela, procuro saber outras características, envio para o grupo, e assim nós vamos formando mesmo uma família, vamos se descobrindo. E nas redes também eu compartilho os videozinhos da Helena, né. Há uma semana, mais ou menos, 10 dias, eu estava com ela dando jantinha para ela e conversando, gosto de interagir ali na hora da comida. Gente, ela soltou um mamã na hora. Aí eu: Oh. "Não, gente, vocês ouviram aí?" A maioria colocou pra mim: "Eu ouvi, eu ouvi". Então essas surpresas, né, tem uma perguntinha: "Qual fase que eu mais me emociono com a Helena?". Essa foi uma delas. A que eu tô Uhum. vivendo, A né? que Eu eu tô sempre vivendo. respondo isso. Qual a melhor fase? É a que eu tô vivendo neste A que eu tô momento. vivendo. Então ela tem soltado uns sonzinhos de papá, mamã, e nesse dia foi assim, não foi intencional, eu tô gravando e ela solta um mamã. Então Hum, aquilo ali me emocionou demais, né. Nas fisioterapia também, eu tô com um videozinho dela pra postar, que foi assim, incrível. Na hora todo mundo chora, emociona, eu falo: "Gente, eu preciso compartilhar isso, sim. porque eu sei que pode ser, como se diz, uma perspectiva de futuro para as outras mãezinhas É um que instrumento pensam, de né, cura para o de outro, cura para o né? outro. Nossa, né, tenha fé, tenha esperança. Uhum. Seu filho também vai conseguir, né. Ai, que lindo, que lindo. Mas você não falou do café. E como é que as mamães fazem o café Então, para o participar do café? café acontece uma Porque vez parece por mês. tá meio paradinho o café ou não? Isto, Como? esse ano, Me conta. eu fiquei 3 anos com as mães, Uhum. Aham. reunindo uma vez por mês na minha casa. Então, eu recebia ali em média 10 a 12 mamães, O né. café para mães Para atípicas. mais atípicas, Isso. isso. Aham. E eu sempre falava para elas assim: "Meninas, eu sei que não é fácil, mas a partir do momento que eu me posiciono, começa daí". Então, "Jussara, não tem uma rede de apoio", mas isso também é algo para nos desbloquear. Pede sua mãe, o marido, alguém da sua família, para que eles vejam também a sua realidade, é importante. Sim. Porque muitas de nós queremos nos calar e falar: "Não, ninguém é capacitado para me ajudar aqui com meu Uhum. filho, só eu que dou conta", porque eu passei por esse sentimento. Então, até nisso aí nós vamos nos desbloqueando. "Opa, eu tenho um café ali, fulano, você pode ficar aqui com meu filho 2 horinhas? Para que eu tenha meu tempo?". Então esse desbloqueio de falar, de se posicionar, era algo que eu trabalhava muito com elas. Ainda que elas não tivessem rede de apoio, que elas procurassem alguém da família mesmo, para entender a maternidade que se vive, porque sozinho, gente, isso é em qualquer fase, é no adolescente, é numa mãe sobrecarregada. E para entender a própria dor, né, porque às Sim. vezes a mãe não tem esse tempo de entender como ela sofre, né. Ela Uhum. vai se acumulando de E o café é só tarefas, para isso, elas. É. Não pode é levar as muito crianças importante. justamente para que ali ela já comece esse trabalho. Eu preciso pedir um socorro, né, eu tenho desejo no café. Então ali no café, cada uma compartilhar o seu testemunho. Então já tivemos, assim, N testemunho, nem só da mãe ser mãe de uma criança atípica, mas de uma mãe que passou pelo câncer. Uhum. Nós já tivemos a Uhum. nossa mesa, né, que isso também gera cura. Eu falo que testemunho gera cura. Papais já te procuraram?
papais. É, Menina, me procurou uma associação é. de uma eu não vou lembrar o nome, mas que eles têm pai e mãe, porque tem essa demanda. Enquanto o filho está na terapia, eles têm essa associação para falar com os pais, Uhum. né. Uhum, Mas eu vejo que muitos pais, igual tem pais que eles é que acompanham, É. ainda mais menino, uhum, filho homem, né, Uhum. uhum. que acompanham. E eles não têm ninguém Não tem ali rede de de apoio, apoio. não tem rede de apoio. Eu conversava muito isso no grupo que eu participei de mulheres, né, após o óbito das crianças. Eles falavam, ai, porque o homem não sente, porque o homem não sente. Eu acho que tem, inclusive, artigos publicados falando que muitos dos casais, Uhum. após a morte, né, principalmente a gestacional, eles acabam se separando, porque a mulher sente que sofre muito e o homem não se sente conectado, né, aquele filho Uhum. não nascido. E eu falava, eu tenho certeza que a Nossa. dor do Leandro é a maior que ele consegue sentir. E é muito dele, Uau. né? Então, assim, Uhum. não é igual a minha, mas é a maior que ele consegue sentir. E isso é muito importante, né? Porque os pais também se sentem nesse Sente. lugar onde eles não conseguem expor os sentimentos deles em relação ao filho atípico, né? Sim. Meu esposo Né? é um desses. Isso, e aí talvez seja importante também a gente colocar isso num espaço de discussão, porque Sim. a gente fala muito das Há mães, pais sobrecarregados também, sim, Uhum. e sabe. há pais que não conseguiram, transformar, né, esse luto em algo, pra ser exposto mesmo, né, para ser curado, É, o fato para de não ser expor não curado. quer dizer que ele não sinta, Não né? sinta, com Sim, com certeza. certeza, sente. O fato que nós somos mais emocionais, eles mais Uhum. Hum, racionais, mas na dor deles ali, igual meu esposo, eu tenho certeza que ele sofre muito mais do que com eu, né. Por ser certeza. introspectivo, por não gostar de falar, às vezes é por não nem saber falar, né. Quantas Uhum, pessoas passam pela vida dele e não sabe que ele tem um filho nessa condição. Mas porque fala: "Não, é meu, é né, meu cantinho aqui". E eu uhum, já não, eu preciso falar, né, eu preciso uhum. extravasar, isso é cura para mim. E você falou agorinha, né, quando tem a cognição preservada, ele tem a Isso, cognição preservada e está lá sofrendo e trendo, sozinho, né, isso mesmo. nesse lugar de solidão mesmo. Uhum. Talvez fosse interessante aí, ó, uma É. proposta. Você já tem Gente, convidem algum pai É, tem atípico que ser para um você pai. ajudar, tem pouco projeto aí nessa mais vida. um, né. Mas a minha oração é para que Deus levante pais, né. Pais. Igual tem o Uhum, Marcelo Aro, ele é um uhum, deputado por Minas Gerais, hum, ele tem uma filha chamada Mariazinha, que é diagnosticada também com Cornélia Delange. Depois hum. procurem na rede social, Uhum. gente, o trabalho dele é lindo. Ele é católico, agora vai por 7 filhos, porque Olha. gêmeos, então assim, e ele carrega uma essência linda, ele criou o projeto Mariazinha, através da filha dele, só que a dele é a mais velha, que tem Uhum. Cornélia. E ele é um pai que dá voz a esses pais atípicos. E eu falo para o meu esposo, ele tem que ser uma referência, né, Aham. para que você veja que o Senhor levante mais pais assim. E ele Com está certeza. trabalhando como deputado na área, criando projetos em prol das pessoas que têm doença rara. Olha Que que linda. bacana. É bem legal. Jussara, eu quero te agradecer, né, por tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco e por abrir seu coração, Ai, eu que né, agradeço. compartilhar a sua história, a sua intimidade aqui. Eu tenho certeza que você está sendo usado como um instrumento de cura para muitas famílias que estão nos Amém. ouvindo. E que você possa deixar uma mensagem final aí para quem às vezes está começando, entrando aí numa maternidade atípica, né, Uhum. recebendo um diagnóstico, que você possa deixar uma mensagem aí para essas famílias. Ai, gente, ai, que difícil. Primeiro, obrigada, né. Eu também queria ouvir um pouquinho dessas odontos lindas e agradecer por saber que existe vocês nessa área, né, que Hum, inclusive eu preciso para Helena, porque eu uhum, fico receosa, né. A gente sempre vai procurar profissionais que está aberto a isso, Uhum. que atendem pacientes já nessa condição, porque uhum. o olhar de vocês é outro. Eu tenho certeza que é um coração tão sensível, né, Andreia, que É, percebe, que né, vai olhar tá para tá minha filha. vazando, tá vazando, hoje eu tô toda vazando. Então Deus levantou vocês também nessa área, né. Hum, Então eu falo assim, gente, que a a cura no processo, né, uhum, que todo o processo ele vem para cumprir o propósito. hum, Então que as mamães se permitem vivenciar o processo, né. Não se permitam ficar só na dor, mas se Uhum. permitam crescer
com a dor, né? Aonde é a sua maior dor, ali está o seu maior propósito. Então, eu entendi isso para minha vida e hoje eu sou muito mais leve, muito mais feliz, sabendo que não é a condição da minha filha que determina, mas com certeza ela vai me levar a lugares inimagináveis, né? Que lindo. Então, é isso. Eu sou muito feliz por compartilhar a história dela. Ainda a gente carrega a fé, sabe? Que eu falo o dia que a Helena andar e falar, ela vai caminhar comigo, contando esse testemunho. Uhum. E isso é só o início, esse podcast é só o início de tantos outros encontros que eu sei que virá para que a Helena esteja comigo, testificando de vitórias e milagres. Jussara, eu queria te agradecer muito, imensamente, porque você é uma pessoa muito generosa. A gente percebe que você não, não tá guardando nada só para si, né? Que você usa realmente a sua história para tocar outras pessoas. Você estava contando, né, sobre ligar para o médico no feriado, e eu também, quando eu passei pela minha perda gestacional, era um domingo de Páscoa. E o doutor Valdemar abriu a clínica dele para me receber e para fazer a minha ultrassom para eu ir para o hospital, né? Então a gente percebe que Deus vai encaminhando, né, as pessoas que vão nos servir também. A gente Sim. serve e a gente encontra muitas pessoas que estão ali com esse propósito também de nos salvar, nos curar, e é importante que a gente fale, né? Você falou muito sobre dar voz. Obrigada por trazer a sua voz ao podcast, por dar voz a tantas Sim. pessoas, né, com deficiência, típicas e atípicas, né, Isso agora com, mesmo. com os adolescentes. Sim. A Elis vai estar lá. A Elis vai estar Eu lá. espero, Maria Lúcia também. Vai estar lá. Muito obrigada, tá? Ai, obrigada a você, gente. Privilégio estar aqui. Que bom. E eu quero agradecer você que nos acompanhou em mais um podcast. Curta o nosso canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai fazer a diferença. Até mais. Gente, eu vou tentar me despedir sem chorar. Esse foi o nosso Special Talk de hoje. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.